Lembrando os senhores e as senhoras que, ao encerrarmos essa reunião, nós vamos fazer as unções, a unção corredor de carros, tanto receberá a unção aqueles que hoje estão sem carro, vão receber a unção, como aqueles que vão passar de moto, como no seu veículo, e nós vamos concordar, determinar, profetizar, né, as tuas vitórias, a materialização de tudo aquilo que você tem como propósito, como objetivo para 2020. Então eu vou concordar com você, você vai receber hoje o azeite, que passou todo esse período de proposta, 7 semanas, no altar de São Paulo, sendo consagrado. Então, como sempre ensinamos, como sempre orientamos, você vai receber o azeite e você tendo, quando eu digo tendo condições, eu não estou falando daquela situação que a pessoa fala assim, eu não tive tempo. Tempo a gente é quem faz, essa é a verdade, tá? Então, aquilo que você se propõe fazer, você vai fazer e acabou. O que é prioridade na sua vida, né? Você vai fazer. Mas, quando eu digo oportunidade, eu digo tem lugares que talvez você não consiga hoje entrar por regras, normas ou não é possível. Mas nós sempre ensinamos, vai e unja, seja um lugar que você quer conquistar, seja um terreno, um imóvel, um automóvel, unja a sua casa, unja o que te pertence, unja com esse azeite, unja a sua família. E falando em ungir a família, deixa eu falar uma coisa importante a vocês, tá? Ou você crê na palavra ou você não crê, não tem meio termo. Se você não crê, infelizmente, ela não se materializa plenamente na sua vida. Se nós cremos, eu tenho falado sobre isso nos últimos dias. Você quer saber o que está dentro de você? Olha como você reage e o que sai da tua boca na pressão, ou na dificuldade, ou quando se levanta um problema. Você vai descobrir se você tem fé ou não tem fé. Se a palavra está dentro de você ou não. E esse termômetro é bom para você trabalhar e fortalecer, alimentar o teu espírito. Eu nos últimos dias, eu recebi muitas mensagens, e para ser sincero, eu não gosto, tá? Então eu já quero deixar isso para vocês, objetivamente. Eu não gosto muito porque a gente percebeu uma pandemia de fake news, uma pandemia o maior surto que nós estamos vivendo é o surto do pânico que a população está se permitindo ser influenciada pelo pânico que está aí. Essa não é a primeira nem a última, e coisas piores, eu quero dizer isso para vocês. Nós somos preparados que coisas piores virão. Piores, não uma gripe. Não uma gripe. Gripe é coisa pequena, tá? E essa gripe que está aí, quem está em risco maior são idosos. Somente idosos. Tem médico falando e médico contradizendo, tá? Agora, nós vivemos por fé. Nós vivemos o poder da palavra. E se você prestar atenção, quem está comigo nas sextas-feiras, eu tenho ungido da cabeça aos pés, porque eu creio no poder. O que a medicina não cura, a fé cura. Se o que a medicina, remédio, não resolve, uma oração resolve, então eu não vou lançar mão do maior recurso de todos? Eu não vou fazer uso do maior de todos? É a minha fé e o poder da palavra? Então, quem está comigo de sexta-feira sabe que eu já estou orando há algum tempo
O Salmo 91 tem que, ao invés de entrar em pânico, decora, abra na tua casa, deixa aberto na tua casa, imprima o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele me cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas eu estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerei espanto noturno, diga comigo, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Diga, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Diga, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A minha casa, a minha família, e aí vai tudo. Somente com os meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, diga o quê? Poxa vida! Não tem lugar para se esconder, senão a vida vai parar. E eu aceitar isso de um ímpio é uma coisa, de cristão não. Quem não vive de fé é outra história. Quem não tem acesso profundo à palavra é outra história. Eu estava vendo um médico falar que doenças muito piores nunca fechou uma escola. Muito pior é sarampo. Muito pior é aquela que a gente pegava quando criança. Catapora. Está vindo influenza aí agora. Então, ele nunca fechou. Nunca... existem... A minha empresa, deixa eu dizer uma coisa, empresa. Se um pastor tiver gripado, eu digo, não entra na sala. Simples. Por quê? É uma medida de precaução. Se eu tiver uma reunião com o pastor, tem um que está gripado, ou está com uma virose, eu peço, por favor, não venha, está dispensado, está liberado. Questão de inteligência. Agora, existe muito mais do que a verdade é essa. Um pânico maior do que o necessário, muitas pessoas comprando a ideia, muitas pessoas em pânico, muitas pessoas, se você quiser depois eu coloco um médico falando sobre isso, ele fala que esse é o pior efeito, é o que está acontecendo. Aí essa pandemia de fake news, é o pior, é o que está prejudicando. E não em si, que é uma gripe. Uma gripe e não com risco de morte para a criança, os maiores riscos, que já é natural de uma gripe, são os idosos. Mas também não quero entrar nesse mérito. Eu quero entrar no mérito que... Coloca Lucas aqui, por favor. Diga comigo, eu lhes dei a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Diga, nada lhes fará dano. Ao invés de entrar em pânico e tomar posse de algo que pode pegar em qualquer lugar, numa saidinha, em qualquer lugar por aí, comece a usar a palavra. Eu tenho autoridade, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo esse vírus. Eu repreendo, não entra na minha vida, não entra na minha casa, não tem poder sobre a minha vida, porque está escrito, nada lhes fará dano, não tem poder sobre mim. Amém? Coronavírus não tem poder na minha vida, não tem poder na minha casa, não tem poder sobre a minha família. Amém? Não ficar esse alarido assim, ai, eu estou com medo, porque não sei o quê, vão comprar máscara, vão comprar higiene, todo mundo tem que ter. Gel, álcool em gel, todo mundo, é natural, tem que ter. Mas o pânico, o medo é que atrai. Marcos. Esses sinais, diga comigo, acompanharão. Se vir fosse um coisa, eu não podia fazer visita em hospital.
Porque a gente entra em hospital, e infelizmente o maior foco é o hospital. E eu não estou falando de agora, porque agora, certamente, como alguns hospitais já vão, por medida de segurança, e acho que está certo. Acho sim que está certo. Entenda bem o que eu estou falando de algumas medidas de segurança. Eu estou falando do excesso. Do excesso. Ó, se você olhar as cadeiras da igreja hoje, tem gente que não está aí. Está frito. Porque isso não é fé. Está longe de ser fé. Está longe. Está longe. Porque nós somos preparados para coisas maiores, mais graves. Ou a palavra está dentro, surtindo o efeito poderoso dela, ou a gente vai viver tudo que lá fora, infelizmente, tem destruído a vida de muitas pessoas. E tem vírus pior. E quando eu digo vírus pior, não é só o vírus de uma gripe e nem de uma enfermidade. É o vírus do negativismo que tem desgraçado a vida de muita gente, né, do pessimismo, do negativismo, de uma vida derrotada, fracassada, destruído vidas, casamentos, famílias, e infelizmente uma negligência muito grande que muitos, né, foram contraídos por esse vírus. Então nós precisamos realmente caminhar por fé. E a palavra tem que estar dentro. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Os dei autoridade. Essa autoridade foi dada a quem? Não, volta lá, por favor. Tem só uma palavra ali. Crerem. Aos que crerem. Ah, eu não creio, tá certo. Então aí é outra história. Aos que crerem. Os sinais acompanharão aos que crerem. Por isso que é uma questão de fé. Então eu já estou respondendo, essa é a posição. O que nós vamos fazer na igreja? Eu te afirmo, aguarda e você verá. Eu te afirmo, como eu já comecei, e nós vamos colocar muito mais força, nós vamos, em cada grupo de oração, Salmo 91, você vai abrir o Salmo 91 na sua casa e vai orar na sua casa, todos os dias. Todos os dias, quando alguém botar o pé dentro da igreja, será ungido cabeça, mãos e pés. Na reunião, nas nossas 24 horas de oração, nós vamos colocar todo mundo que subir no altar, dentro do período de oração, todos que subiram no altar, vai orar intensamente o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo, vamos lá? Vamos lá. Diga comigo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diga, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Diga, e nele confiarei. Diga, porque Ele me livrará do laço, do passarinheiro, da peste perniciosa. Diga, Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarei seguro. Diga, a sua verdade é escudo e broquel. Diga, não temerei espanto noturno. Diga, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão. Diga, nem mortandade que assole o meio-dia. Diga, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Diga, minha família não será atingida. Diga, somente com os meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios. Diga, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Diga, nenhum mal me acontecerá. Fala com autoridade, diga, nenhum mal me acontecerá. Diga, nem praga alguma chegará à minha casa, porque aos seus anjos dará ordem a meu respeito para me guardarem
em todos os meus caminhos, e eles me sustentarão nas mãos, para que eu não tropece com meus pés em pedra. Diga: pisarei o leão e a áspide, calcarei os pés, o filho do leão e a serpente. Diga: pois tão encarecidamente. Diga: eu o amo. Também me livrará, me colocará num alto retiro, porque eu conheço o seu nome. Diga: e eu o invocarei, e ele me responderá. Estará comigo na angústia, me livrará e me exaltará. Me dará abundância de dias e me mostrará a sua salvação. Me dará abundância de dias, abundância de dias, abundância de dias, e me mostrará a sua salvação. Não é morrer de gripinha não, filho. Abundância de dia. Entendeu? Abundância de dia. De dias e te mostrará a salvação. Você vai fazer isso. Você vai orar, você vai trazer para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Você vai pegar o azeite, vai ungir, e acabou, cessou. Não tem pânico. Tira isso. Nós vivemos por fé. E quer dizer a você, se isso aí for o suficiente para te trancar dentro de casa, não põe a cara para fora, uma coisa, ixi, querido, você está frito então. Está vindo coisa pior aí. De verdade. Está vindo coisa pior. Não uma gripe. Então, nós precisamos, realmente a palavra tem que estar dentro de nós. Ela tem que estar dentro de nós, e não é simplesmente fazendo uso dela. É orando, é declarando, é os sinais. Tem sinais que acompanham as pessoas que creem. Tem sinais que acompanham as pessoas que creem. Sinais. Então, que você realmente queiram estes sinais te acompanhando. Porque são sinais que diferenciam. Então já deixa claro que sinais acompanham os que crerem. Então, toma posse disso para a tua vida e nada, absolutamente nada, lhe fará dano ou causará dano algum. Amém? Amém? Não viva com medo, porque o que eu temia me aconteceu. Jó 3. O que eu receava me sobreveio. Por isso que medo é brecha, abre portas para o mal agir. Amém, pessoal? Vamos lá, vou entrar na palavra. Está todo mundo bem? Bispo, eu não concordo com o que o senhor falou, é uma questão de fé. Ponto. Cada um vive segundo a sua. Agora eu estou te ensinando o que está escrito na Bíblia. Ah, bispo, seu marido vem na igreja? Ah, porque o fulano vive a fé, tem aprendido o que você aprende? Por isso que você tem que estar cheio da palavra para você influenciar e não ser influenciado. Você tem que estar cheio para você influenciar e não ser influenciado. Porque, como eu disse, quantas vezes nós, se dependesse por causa de foco, por causa de situação, a gente não podia entrar dentro de um hospital para fazer uma oração por uma pessoa. Não poderia, porque o foco é hospital. Não é verdade? E eu não estou falando desse caso específico. Não, do modo geral. De um modo geral. Você nunca poderia entrar, porque você entra, está ali, o trem alastrado. E às vezes com situações terríveis, contagiosas. E a gente vai na fé, ora pelas pessoas e cura, não elas passam a enfermidade, a gente cura. A gente cura, a gente leva a cura. Amém? Vamos lá. Diga comigo, Deus não investe em necessidade. Deus investe em propósito. Por isso que, às vezes, até que uma pessoa entenda realmente isso, pensando simplesmente na necessidade, no suprir da sua necessidade, e ela não entende que Deus investe num propósito, ela vive simplesmente em busca de suprir, do suprimento das suas necessidades. E é mais do que isso. É mais do que isso, porque quando nós falamos outro dia que
Quando Deus honrou, levantou José, Davi, Daniel, Abraão, não foi simplesmente para suprir uma necessidade deles. Foi para um propósito maior. Tinha um propósito maior naquilo tudo. E nós precisamos entender que nós somos, sim, abençoados para um propósito. O que nós recebemos é para que nós possamos levar. O que nós recebemos é para que nós possamos transmitir. Todos nós. Até porque eu prego para vocês aqui na igreja, eu prego fora, eu prego, mas você prega na sua casa. Você prega as pessoas que Deus coloca no seu caminho. Você recebe uma unção aqui. Você recebe direção. Você leva essa unção. Você transfere essa direção. Você transfere esse poder. E quanto mais você entende e você se coloca no propósito, mais Deus derrama sobre a tua vida. Mais Deus faz de você um canal. Então é importante, para que você não viva só simplesmente de suprimento de necessidade, é importante que você entenda o propósito. Porque quando você entra, então você se torna um canal. Então é derramado abundantemente sobre você e você se torna um canal. Entende? Amém? Olha essa outra frase. Deus responde fé e investe em propósito. Não é simplesmente necessidade. Já prestou atenção que às vezes uma pessoa diz assim: será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Tá. Mas não é, Ele não quer simplesmente responder necessidade. Ele quer responder fé. Se você observar os grandes milagres da Bíblia, eles tiveram uma atitude de fé diferenciada. Tinham muitos outros ao redor? Tinha. Mas aqueles que alcançaram, pode prestar atenção, vai para a mulher do fluxo de sangue, vai para a mulher, o paralítico que desceu, que destelhou a casa e desceu onde Jesus estava, o leproso que teve a coragem para chegar até Jesus, todos eles tiveram uma atitude diferenciada. Então, Deus, às vezes, quando a gente só fica assim, Deus não está vendo, Deus não está vendo, Deus está vendo. Saiba disso, Ele está vendo, Ele vê todas as coisas, agora Ele quer ver a sua fé. Ele quer ver a sua atitude. Ele quer ver o que está dentro de você, o quanto você crê, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A provisão está sempre dentro do propósito. Quando chega um homem, diga comigo, ou uma mulher, de propósito, em um lugar, a necessidade tem que acabar. Pensa nisso. Pensa nisso. Você chega ali para mudar aquela situação. Quando chega um homem de Deus, um homem de fé, num lugar, a necessidade daquele lugar tem que acabar. Seja ela física, espiritual, material, tem que acabar. E é nessa posição que nós devemos estar. Outro dia eu brinquei, né? Falei, Rio Preto, já há alguns anos está ali, terceira, segunda, primeira cidade, melhor cidade do país para morar. Falei, aqui tem autoridade espiritual. Nós não estamos de brincadeira não, pode prestar atenção que nós estamos morando nessa cidade, unge a cidade daqui, unge a cidade de lá, repreende, intercessão, clamando pela cidade o tempo todo, de vez em quando a gente sai e unge a cidade inteira. Inteira. Então, eu aprendi sobre isso, que você conquista territórios. Você conquista territórios. Eu já fui em ruas que aconteciam acidentes e mortes continuamente e ungia aqueles lugares, para que almas não fossem tragadas mais. Lugares que
Todo lugar, tudo que abria naquele lugar fechava. Eu já quebrei maldições nesse sentido e mudou aquela situação, porque tudo que abria ali fechava. Eu fui, ungi, repreendi, quebrei, expulsei aquele mal e mudou. Como acontece na vida de vocês quando vocês chegam à igreja e deixam a palavra entrar. A necessidade vai acabar. Quando você realmente permite que a palavra entre e mude, porque o grande problema é na maneira de pensar. Quando uma pessoa pensa errado, ela age errado, ela fala errado, e vai dar tudo errado, que ela já crê errado, ela pensa errado, ela fala errado. O que vai ser o resultado final? O resultado é errado. E isso talvez seja uma das coisas, é simples, parece uma coisa óbvia, parece simples demais para ser verdade, mas vai por mim. Talvez seja uma das coisas mais poderosas, mais simples e mais poderosas para transformar a vida de qualquer pessoa. Mas como é que eu faço, bispo? Se eu penso errado, tudo na vida foi por repetição. Ninguém aprendeu do dia para a noite. Aprende-se o errado por repetição. Aprende-se o certo por repetição. É o caminho inverso. E eu quero aprender a crer. Então, eu preciso estar atento ao que a palavra fala, ao que eu tenho aprendido. Eu preciso deixar isso entrar, alinhar os meus pensamentos, com a palavra. Eu creio de acordo com a palavra, eu penso de acordo com a palavra e eu falo de acordo com a palavra e vou agir de acordo com a palavra. Vou colher o resultado. Amém? E você não precisa ser inteligente, só observador. Não precisa ser muito inteligente, só seja observador. Você vai descobrir, observando, que quem crê errado, pensa errado e fala errado, a vida é uma desgraça. Pode prestar atenção. Aí tem aquela pessoa que fala assim, mas não tem culpa de ser uma pessoa negativa, pessimista. O outro ali é otimista. Não se trata disso. Não se trata disso, até porque todos nós somos bombardeados em algum momento com pensamentos que não são bons. Só não damos vazão para ele. Nós combatemos esse pensamento. Nós não damos vazão para esse pensamento. Nós combatemos esses pensamentos. Nós não deixamos eles fluírem. Nós não alimentamos eles. Nós alimentamos o pensamento certo. Amém? Então, pensa nisso, tá? Se eu crer da maneira certa, eu vou pensar da maneira certa. Muitas vezes vão vir pensamentos que não são certos, mas você não dá vazão a eles. E aí, você vai falar. E aí você vai, através do falar, você vai começar a se monitorar e agir da maneira correta. E você vai ver que os resultados começam a mudar. Principalmente se eles estiverem alinhados com a palavra. A glória passa por onde Deus nos coloca. Versículo, por favor. Diga comigo, quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Tem coisas que são verdadeiros fundamentos. Tem coisas que são princípios. E se um fundamento é destruído, se um princípio é destruído, o que pode fazer o justo? Passa, por favor. Fundamento, princípio é uma verdade absoluta, a origem de tudo. Se os princípios são quebrados, os fundamentos destruídos, nada é o que vamos conseguir. Na Bíblia, quando você vê alguém fracassando, é porque ele quebrou princípios. É porque
ele quebrou fundamentos. Sempre, sempre. Sempre que quando você vê na Bíblia alguém fracassando, foi porque quebrou princípios. Quebrou alguns fundamentos que não poderiam ser quebrados. Passa, por favor. Só gritos, diga comigo, vazios, Deus não ouvirá. Pensa nisso, só gritos vazios Deus não ouvirá. O Todo-Poderoso não lhes dará atenção, porque Deus não quer gritos vazios. Já parou para pensar? Tem coisas que talvez a pessoa fale assim, ai meu Deus, viu? Será que Deus não está vendo? Grito vazio. Mas quando uma pessoa, as suas orações, elas são, né, com base, lembra da mulher do fluxo de sangue? A mulher do fluxo de sangue, ela sofreu 12 anos de hemorragia, 12 anos, ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos e piorou. Certo? Então, não melhorou, piorou, se agravou o problema e ficou pobre, sem dinheiro. Mas, o texto bíblico diz assim, diga comigo, ela pensou. Por isso que eu estou falando do pensamento, quando você pensa, você faz. Então, o que ela pensou? Ela falou assim, está lá escrito isso, ela pensou, se tão somente eu tocar na orla das vestes do Senhor, eu sei que eu serei curada. Pensou certo. E quando ela pensou, ela foi para fazer. Porque ela pensou e ela foi para fazer. Para colocar em prática aquilo que ela pensou. E quando ela fez, ela alcançou o resultado que ela pensou e agiu da maneira certa. E foi exatamente o que aconteceu. Pensou. Então, você vê que ainda que seja pensamentos, mas com a atitude certa, ou a oração, Senhor, Senhor, o que é esse problema para o Senhor? Não é nada. O que é para o Senhor o que eu estou passando para um Deus que abriu o mar vermelho, que parou o sol e a lua, que quando o seu servo tocou, extraiu água da rocha? O que é para o Senhor que curou a mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue? O paralítico há 38 anos estava ali e não podia andar. O que é para o Senhor? O que é para o Senhor um Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias? Isso é grito vazio? Sim ou não? Ai meu Deus, viu? Ai que droga, será que Deus não está vendo? É grito vazio? Não. Não. É oração com propósito. Como oração com propósito. Com propósito. Oração com propósito. Diga comigo, caráter é um princípio, é um fundamento. Não pode ser quebrado. Todo que não tem caráter, não teve desvio de caráter na Bíblia, fracassou. Mordomia. O que é mordomia? Vida boa, bispo. O que é mordomia? Vida boa, bispo. Vida boa. Tem vida de... Mordomia é você reconhecer que você não passa de um mordomo de Deus, administrador. Tudo que está nas tuas mãos hoje não é seu. Deus confiou nas suas mãos para a sua administração para um propósito dele. Esse é um princípio que não pode ser quebrado. Se você quer muito mais, vamos pensar assim, deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Só para você entender a importância disso. Quando nós somos ensinados
acerca dos dízimos, quando nós somos ensinados acerca das ofertas, dos nossos votos, nós não somos ensinados porque Deus tem a necessidade, nós precisamos. Não, princípio, primeiramente, o princípio da obediência. Porque é o reconhecimento que tudo é de Deus. Tudo quanto há nos céus e na terra pertence a Deus. E a Bíblia diz isso e deixa muito claro. Ele coloca nas mãos de quem Ele quiser. Não tem. Tem gente que diz assim, mas eu não tenho. Desculpa, você tá comendo? Você está sobrevivendo? Você tem. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Então não tem valor. Se você é fiel no pouco, nunca foi dito para você que você tem que fazer tanto. Não. Se você é fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. No passado, de acordo com cada um, na hora de oferecer porque a primeira vez que você vê na Bíblia a palavra adoração, porque tem um engano, quem não conhece a Bíblia, quem desconhece, acaba se equivocando. A primeira vez que você vê na Bíblia adoração, vamos adorar ao Senhor, você vê Abraão subindo para adorar ao Senhor em forma de sacrifício. A palavra dele, nós vamos adorar ao Senhor e voltaremos. Que era a oferta que ele ia apresentar, que Deus pediu a ele. Então, no passado, quem tinha uma rolinha, dava uma rolinha. Quem tinha um pombinho, dava um pombinho. Quem tinha um cabrito, dava um cabrito. Quem tinha um boi, dava um boi. E quem tinha uma manada de bois, oferecia a manada de bois. Para que não todo mundo tinha condições de fazer. Todo mundo podia fazer. Eu não tenho um boi para dar, mas você tem uma rolinha. Você tem um cabrito. Todo mundo podia. Mas aí entra uma outra questão. Entra a questão de não, porque a Bíblia diz que quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Quem não reconhece o Senhor no pouco, não vai reconhecê-lo no muito. E entendeu com um propósito errado. Como a Bíblia diz, né? Não é o dinheiro é uma bênção. O dinheiro é uma bênção, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Com o dinheiro a gente evangeliza, com o dinheiro você supre a necessidade dos necessitados, com o dinheiro você abre igrejas, com o dinheiro você constrói hospitais, com o dinheiro em si é uma bênção. Não é verdade? Você socorre, você supre. Enfim, mas o amor a Ele, sim, é um grande problema na vida das pessoas. E juntamente com o egoísmo. Então, a mordomia é um princípio que não pode ser quebrado. Você entender e reconhecer que você é administrador. Deus o colocou como mordomo, exercendo a mordomia, a administração. E quanto mais você entender isso, mais você vai crescer. Mais Ele vai colocar nas tuas mãos para que você cada vez mais flua através de você, para abençoar a vida de outros, para abençoar o próximo. Amém? Nós estamos vendo aqui, está vendo isso aqui que nós estamos participando agora? Esse pânico que está tomando conta do mundo? Isso tudo é bíblico, mas é o que eu estou te dizendo. É o que eu estou dizendo. Na verdade, tem um propósito pior nisso aí, né? Porque, para pensar, realmente, fecha a escola, daqui a pouco empresas fecham, daqui a pouco tudo, mercado começa para ir no mercado, as pessoas começam a fazer suas compras e estocar, então empresa fecha, escola fecha, órgão público fecha, e aí o país para. O país para. Como é que vai ser depois? Você que trabalha com vendas, como é que você vai trabalhar?
Você que precisa produzir, como é que vai ser? O buraco é mais embaixo. Aí nós temos um problema sério. É como aquela pessoa que ela está com um problema e ela para de trabalhar porque ela está com o problema. Quando ela para de trabalhar porque ela está com aquele problema, a hora que ela volta a trabalhar, ela tem aquele problema e um muito maior. Que agora ela tem um sério problema financeiro. É verdade ou não é? Aí o problema é grave mesmo. Aí ele se tornou realmente um mega problema. Isso é uma coisa que eu bato sem cessar. Sem cessar. Isso aí é uma das coisas que eu também já há alguns anos vendo, assistindo, porque tem coisas que, queridos, é tirar força de onde você não tem. Da fraqueza tirar força, como a Bíblia diz. Porque se você não reagir naquele momento, o problema vai aumentar. Então a gente precisa ter esse discernimento. Se eu ceder agora, ele cresce. Então eu vou me levantar e vou trabalhar para eliminá-lo. Ele vai retroceder, não é eu que vou ceder para ele, não. Diga comigo, semear e colher são princípios que não, enquanto houver dia e noite, sol e lua, chuva, calor, a Bíblia é clara sobre isso. Semeadura e colheita é um princípio que não pode ser quebrado. Você tem que entender que você vai colher aquilo que você tem semeado. Então, entenda o que você quer colher. Quer colher na tua vida financeira? Aprenda que você tem que semear na vida financeira. Quer colher respeito? Aprenda que você tem que semear respeito. Quer colher misericórdia? Os misericordiosos colherão misericórdia. Os pacificadores. Então, dê amor, dê misericórdia, semeie na vida das pessoas. Atenção, você quer atenção? Você quer atenção? Dê atenção. Lei da semeadura em tudo quanto é área. Não precisa ser espiritual para entender que ela é real. Você não precisa crer em Deus. Só observar que você vai entender que a lei da semeadura é literalmente uma lei. Ela se cumpre. Diga comigo, autogoverno. Autogoverno está lá dentro do fruto do Espírito, do autogoverno, domínio próprio. Como é que uma pessoa que não tem autogoverno vai governar alguma coisa? Começa por aí. A gente às vezes precisa falar para a gente assim, como é que eu quero governar o maior se eu não governo a mim? É verdade ou não é? Começa aqui, eu preciso governar aqui, que esse eu tenho total autoridade. Como é que eu vou governar alguma coisa se eu não tenho autogoverno? É um princípio, é um fundamento. Diga comigo, soberania. Reconhecer que Deus é soberano. Ele é soberano nos céus e na terra e debaixo da terra. Reconhecê-lo como soberano. Quem não reconhece a soberania de Deus, e quando eu digo, eu sei que Deus é tudo para mim, já viu que todo mundo diz essa frase? Mas vive como se Deus não existisse. Diz que Deus é tudo, mas é como se Deus não existisse. Mal fala com Ele, não para ouvi-lo. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu realize? Qual é o teu propósito para a minha vida? Eu quero fazer porque a minha realização eu sei que está no teu propósito. Grave isso, é outra coisa que muita gente precisa entender. A nossa realização, a nossa felicidade está no propósito de Deus para nós, não naquilo que a gente acha que é. É no propósito de Deus para nós. Pode prestar atenção, quando Deus deixa a gente caminhar sozinho, a gente só se mete em fria. É verdade ou não é? Só se mete em fria, que depois tem que falar assim, Senhor, eu estou aqui nesse fundo de poço, tira daqui. Que é o único lugar que a gente vai sozinho. É para o fundo do poço. Muitos chegaram ao fundo do poço guiando a sua própria vida. Individualidade, diga comigo, individualidade. Deus trata com cada um com individualidade. Cada um é um indivíduo para o Senhor.
Então não olhe, mas vamos pensar assim, né? Talvez a forma de Deus lidar comigo é uma, com você é outra. Imagine, se o que Deus exige de mim, exigisse de você. Tudo tem um processo. E cada um vai sendo trabalhado dentro do seu tempo. E Deus trata cada um. Então não adianta eu olhar para o lado e falar, Senhor, mas o outro ali o Senhor vai responder para mim, o outro ali, eu tenho um propósito com ele. Tá? Ele tem uma maturidade, um discernimento, uma unção, você tem outra. Então não queira ser tratado como o outro. Cada indivíduo é cada indivíduo. A mesma coisa a gente querer tratar uma criança como um adulto. Ou tratar um adulto como se fosse ainda uma criança. Dá certo isso? Sim ou não? Você pega um adulto e ou o adulto que quer ser tratado como um bebezinho. Tem jeito. E aliança. Quebra de alianças. Tem uma coisa que Deus trata com muita seriedade. É a tua aliança. A tua aliança com Deus. A tua aliança com a igreja. A tua aliança com o teu marido, a tua esposa. Deus não suporta quebra de alianças. E as pessoas hoje quebram alianças assim, sem problema algum. Não tem mais respeito algum pelas alianças. E Deus não tolera quebras de alianças. Se tem uma coisa que Ele trata com extrema seriedade, são as alianças. Inclusive aquela que nós fazemos entre nós. Se nós fizermos uma aliança entre nós, Deus é testemunha dela. Aquele que quebra já está com um problema sério. E você vê isso na Bíblia. Eu fui testemunha dessa aliança. Então, nós precisamos saber como Deus pensa. São princípios que não podem ser quebrados. São alicerces, fundamentos que não podem ser quebrados. Passa, por favor. Perder um fundamento é perder uma ideia original de Deus. Por isso, Adão teve que sair do jardim, porque quebrou a aliança com o Senhor. E aí, vamos lá. Eu falei para você não fazer, você fez, então agora você duvidou da minha palavra, porque não foi ninguém que falou com você, fui eu que falei com você. Então agora, você está fora do jardim. Os fundamentos para se viver a glória de Deus são leis legais, não são leis legais e sim morais. Até porque, quando Deus fala sobre Abraão, e fala a Isaac que o abençoaria por causa de Abraão, não havia lei, a lei só veio depois com Moisés. Então, você vê que existem coisas que literalmente não precisa estar estabelecido, né? Por mais que hoje nós temos a Bíblia como um fundamento, como a grande base, o grande alicerce para nos ensinar. Mas, mesmo quando não havia lei alguma, quer ver a próxima referência? Passa, por favor. Deus falou para Isaac ficar em Gerar e que daria aquela terra porque Abraão tinha obedecido. Não tinha lei, mas por causa de um princípio, por causa da obediência, por causa da fidelidade, por causa da aliança com ele. Deus havia feito uma promessa. Não tinha papel, não tinha documento, não tinha leis, não tinha tábuas, não tinha nada. Mas pela obediência dele, aquilo se tornou uma lei. Passa, por favor. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Diga comigo essa frase, por favor. Se você mente para a sua consciência,
depois ela vai mentir para você. Não minta para sua consciência que ela vai mentir para você. E consciência pode ir cauterizando. Entendeu? Consciência pode ir se cauterizando. Por isso que, e lembre-se de uma coisa importante. Olha o que eu vou te falar hoje. Já falei isso algumas vezes, tá? Você aprende muita coisa assim, ó. Pelo microfone. Outras você aprende assim, ó. Aqui, ó. Outras, ninguém vai te falar. O Espírito de Deus vai se comunicar à sua consciência. E a partir do momento que ele se comunicou à sua consciência, acabou. Até porque a Bíblia diz que tem gente que será julgado pela sua consciência. Por isso, se tem uma coisa que nós precisamos tratar com seriedade, é aquilo que acontece aqui dentro. Porque muitas vezes aquela advertência que vem, não, é o Espírito se comunicando à sua consciência. Não faça. Não fale. Não tenha essa atitude. O Espírito está se comunicando à sua consciência. E, quando ele se comunica, quero deixar claro isso a você, que não existe uma maneira da pessoa dizer assim, eu não sabia. Naquele dia, quando chegar diante do que a Bíblia chama do trono branco, que é o trono que todos nós vamos comparecer, uns para galardão, outros simplesmente para saber por que perdeu sua salvação. Você perdeu sua salvação, porque, mas eu não sabia. Ó, domingo, dia 15 de março de 2020, às 10h10 da manhã, eu usei o meu servo para falar com você, que eu estava falando com você sobre a sua consciência, que eu estava me comunicando com você, a sua consciência. E naquele dia ele falou sobre os fundamentos, sobre os princípios. Você ouviu, só que você ignorou. Tanto é que a Bíblia fala, tanto em Malaquias como Apocalipse, fala dos livros. Tem o livro da vida e os livros. Os livros. Que um é o livro da vida, livro dos salvos. Outro é livro de obras. Por isso nós precisamos tratar com seriedade. Muita seriedade. Pela hipocrisia dos homens, Timóteo 4:2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, diga comigo, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então você vê que a consciência de uma pessoa pode chegar ao ponto da cauterização. E aí é um estado grave, né? É gravíssimo. Pode passar? Não podemos colocar uma coisa na nossa vida sem saber o que é. Você vai entender melhor aqui. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo, ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para os homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns legumes de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram, homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais tomá-lo.
Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos, e já não havia mais perigo no caldeirão. Vamos lá. Essa situação não é muito diferente do que nós começamos falando no início dessa reunião. E isso a gente pode levar para várias áreas. O servo de Eliseu, discípulo de profetas, Eliseu diz: vai lá, pega uns legumes, busca uns legumes lá e prepara um ensopado, faz um ensopado aí e vamos servir aos discípulos de profetas. O garoto era novo, imaturo, não tinha muito discernimento, foi lá, pegou os legumes e pegou algo venenoso e veio e picou e jogou na panela. Quando serviu aos demais, então perceberam, e alguém já gritou: homem de Deus, a morte na panela. Por quê? A morte na panela. Vamos lá, vamos pensar aqui, tá? Hoje é muito comum, vou pegar o exemplo que nós citamos no começo. Todo mundo aí, rede social, todo mundo, cada hora. Isso estou falando dessa situação, mas tem muitas outras, né, que a curiosidade de muitos porque eu escutei um cara falando, eu escutei alguém, eu escutei um especialista, eu escutei não sei o que, isso para diversas áreas, pode ir para diversas áreas. E muitos acabam comprando, mas vamos falar agora do coronavírus, né? Muitos acabam comprando a ideia, coloca na panela, traz para dentro e traz morte para dentro. E quando eu falo morte, começa pela morte espiritual. Começa pela morte espiritual que acontece na vida de muitos. Por quê? Porque alimento, a palavra é um alimento. A palavra é um alimento. Você pode estar colocando alimentos que traz morte, ou você pode estar colocando alimentos que traz vida, traz saúde, vigor, energia, que alimenta a sua fé. Então, quantas pessoas que na sua imaturidade acaba pegando algo venenoso e trazendo para dentro, e servindo a sua casa, servindo a sua família, servindo as pessoas que estão ao seu redor. Mas quando um lugar há um homem ou uma mulher de Deus, vou repetir, quando um lugar há um homem e uma mulher de Deus de verdade, o homem e a mulher de Deus faz o que Eliseu, uma pessoa madura, espiritual, fez. Você vê que ninguém tinha falado do que tinha acontecido, mas Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos, e já não havia mais perigo no caldeirão. Porque o homem de Deus usou a sua fé, usou a sua autoridade, certamente ele consagrou aquele ensopado, tirou o perigo daquele ensopado e mandou servir com tranquilidade a todos. Isso é o que acontece nos dias de hoje. Eu quero que você traga isso, porque toda casa, toda família precisa de um Eliseu. Toda. Porque as pessoas vão pegando as coisas, vão pegando. Pega tudo de fora, eu estou lá buscar os legumes, e ele pega mais, junto com legumes, coloca tudo no pacote. Porcaria, coisa que mata, que prejudica, que envenena. E sempre tem que ter alguém para poder te contaminar. Sempre tem que ter alguém que muda o espírito. Amém, pessoal? Isso aí a gente pode levar para várias áreas. Vamos lá. Quem é empresário aqui, por favor? Empresário. Imagine lá você que é empresário. E eu já falei de um ponto, mas isso pode ser sua casa, pode ser sua família. Mas vamos lá, você que é empresário. Então começa agora, parece que a bolsa deu uma despencada violenta, a coisa já está tomando uma outra proporção. Então começa aí todo mundo, vixe, a coisa está feia, hein? A coisa está feia, tá grave, eu não sei como é que vai ser não, hein? Não sei não, ninguém quer comprar, ninguém quer vender, ninguém quer contratar, tá o caos. Ih, rapaz, está uma crise aí que, pelo amor de Deus, e vai contaminando.
E vai contando. E eu fui num cliente, sabe o que ele falou para mim? Sabe o que ele falou? Ele comprou lá na panela. Ele foi lá ele foi lá buscar os legumes, então aí alguém soltou algo venenoso lá, né? E ele colocou no pacote e traz para dentro. E sabe o que ele falou para mim? E vai piorar. Que eu tenho um especialista. E se não tiver um Eliseu que chega e diz assim, opa, pode parar. Pode parar. Aqui não. Aqui não, querido. Cada um vive segundo a sua fé. Cada um vive segundo o que crê. Aqui não, aqui vai crescer, aqui vai prosperar. Aqui nós vamos avançar. E aqui é como no passado, né? Que para quem não sabe, biblicamente, a fase que mais cresceram foi em fase de fome, de crise, de escassez. Sempre, onde Deus se manifestou na crise. Aonde Deus se manifestou na fome. Aonde o poder de Deus se manifestou na escassez. Entende? Às vezes em casa, a negatividade. Não. Ah, porque... Não. Não, aqui não. Aqui não será assim. Aqui vai prevalecer o poder de Deus, a bênção de Deus, a abundância, a paz, a saúde. Aqui vai reinar a presença de Deus. E aonde Deus está, não há. Não há escassez, não há limitação. Aonde Deus está, há glória. E nós somos condutores de glória. Eu sou um condutor de glória. Amém, pessoal? Está cheio de discípulo de profeta imaturo aí, colocando coisa venenosa na panela. Mas tem um profeta de verdade. Tem um homem de Deus de verdade. Como é que foi falado aqui? Volta aqui o anterior. Como é que gritaram aqui, ó, em letra maiúscula? Foi nem Eliseu. Foi o homem de Deus. A morte na panela. O homem de Deus foi lá e mostrou que ele era homem de Deus de verdade. Entendeu? O homem de Deus foi lá e mostrou que ele era realmente homem de Deus. Amém? O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Agar era a serva de Sara, mulher de Abraão. E Agar, quando Sara acabou dando um poder a ela mudou o espírito, né? Porque é aquilo que, infelizmente, ela já começou a provocar, sua senhora, já começou a tratar com desrespeito e etc. Que é aquela velha situação, né? Que todo mundo fala, né? Você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Só vai vir à tona o que está dentro dela. Pouquinho de poder ela muda. E aí chegou o momento que Sara falou, você não vai ficar mais aqui. Então, chegou para Abraão e disse, eu quero que mande ela embora. E aí, o anjo do Senhor encontrou e perguntou, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Diga comigo, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Da pergunta, foi duas perguntas que foram feitas, certo? De onde você vem? E ela só respondeu uma. E a resposta que ela deu, ela disse, eu estou fugindo da minha senhora. Estou fugindo. O que o anjo falou? Volte e sujeite-se a sua senhora. Para de fugir. Para. Foi só uma resposta que ela deu. Todas as vezes que você foge de algo, e você não encara esse algo, infelizmente você vai viver fugindo. Sempre vai fugir.
Ela sabia de onde ela estava vindo, mas ela não sabia para onde ela estava indo. Quem vive fugindo não sabe para onde vai. Quem vive fugindo não sabe para onde vai. Para onde está indo? Não sei, estou só fugindo. Estou só fugindo. Mas para onde você está indo? Estou fugindo. Enquanto não encara, a promessa era grande. Volte, encare ela, sujeite-se a ela. E veio a promessa: eu vou te abençoar. Eu vou te honrar. Eu vou abençoar a sua descendência. Ó. Ninguém poderá contar a sua descendência. Mas vai lá, encara, não vai fugir mais não. Amém? Pense tudo que você tem fugido. E precisa parar de fugir e enfrentar. Isso pode ser não só situações, pode ser sentimentos. Coisas que estão dentro de você, limitações, barreiras que estão dentro de você, que precisam ser enfrentadas. Precisa ser trabalhado. Para que realmente você não passe uma vida fugindo daquilo que você deveria ter encarado há muito tempo. Amém? Pode passar? Grave essa frase aqui, por favor. Diga comigo: todo sacerdote tem um rei. A nossa visão deve ser sempre de aquecer o corpo do rei e não usar o corpo. Ter a visão certa e entender o propósito de estar, ter, fazer algo. O corpo é a igreja. Olha a referência bíblica. Quando o rei Davi envelheceu, estava já de idade bem avançada. Cobriram-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso, os seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem que sirva o rei e cuide dele. Ela se deitará ao seu lado, diga comigo, a fim de aquecê-lo. Qual era o propósito? Para desfrutar do corpo do rei? Não. Qual era o propósito dela? Uma jovem virgem simplesmente para aquecer o corpo do rei. Nós somos como essa jovem virgem que não desfruta do corpo do rei, e sim aquece o corpo que é a igreja. A igreja é o corpo do rei. Nós não desfrutamos do corpo do rei. Nós cuidamos, nós aquecemos. Nós temos um propósito especial. E é importante, porque o que acontece é que se a única coisa que uma pessoa pensa é em receber e nunca em dar, o propósito está errado. Quando você entende que você tem uma função especial, que Deus te usa para um propósito especial, ainda que você talvez ainda não se identifique, não saiba muito bem, mas que Deus tem um propósito com você. E através de você como a jovem virgem que aquece o corpo do rei, que é a igreja, e não desfruta do corpo do rei. Não é simplesmente, por isso que nós começamos falando, que Deus não atende necessidade, sim propósito. Quando você só pensa na necessidade, em suprir a sua necessidade, elas sempre serão pequenas e sempre você vai viver uma vida pequena. Mas quando você entende que há um propósito maior e se coloca no propósito, então você vai para um outro nível.
A tua vida é elevada para um outro nível. Amém? Você é uma jovem, é como uma jovem virgem que não veio para desfrutar do corpo do rei, e sim cuidar, aquecer o corpo do rei. Muitos, certamente, no passado tinha, como os reis tinham o seu harém. Mas você vê que é claro isso. É muito claro que ela tinha uma função especial. Os cobertores não aqueciam. Então, buscaram alguém simplesmente para cuidar do corpo do rei. E tinha que ser virgem, tinha que ser pura. Para cuidar do corpo do rei, para aquecer o corpo do rei. Então, nós somos. Não pense só em receber. Pense em dar, em aquecer, em cuidar. Assim chegou a uma cidade, João 4, 1 a 12. Chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho Jessé. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Você vê que tudo que Jesus faz é com propósito, né? Tudo que Jesus faz é com propósito. Ele tinha um propósito nisso. Judeus e samaritanos não se misturavam. E ela vem e diz assim: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água, diga comigo, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, diga comigo, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vai e chame o seu marido. Lê essa frase, por favor. Você acha que Jesus errou? Olha o que ela vai responder. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem você vive não é seu marido. Você vê, Jesus não errou. Jesus foi certo. Ela já tinha tido 5. Mas o que ela estava agora, o homem com quem você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Você vê que ela era uma pessoa verdadeira.
Ela era uma pessoa verdadeira. E você vê que não importa os erros que a pessoa cometeu, mas ela tinha ali dentro uma sinceridade. E Deus busca isso. Você vê que o Senhor não foi naquele poço à toa. Ele não foi por acaso. E aí disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, disseram que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Volta aí, por favor. Diga comigo: está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é simplesmente corpo, é em espírito e em verdade. Aí volta, quem acompanhou conosco a pregação do corpo, alma e espírito, volta lá, que você vai lembrar disso. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade. Diga comigo: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade. Você vê que ela foi para buscar água. Ela estava com sede. Ela precisava daquela água. Você vê que o que Jesus falou entrou de tamanha forma, com tamanha profundidade, que ela largou o cântaro. Ela deixou o cântaro, aquela já não era a sede mais. Ela já entendeu tudo. E a prova é que ela entendeu que o cântaro ficou, ela voltou para a cidade. Se você prestou atenção na leitura, os discípulos tinham ido na cidade. Fazer o quê? Comprar comida. Eles foram à cidade comprar comida. Eles foram e não causou nenhum impacto na cidade. Não fizeram nada de extraordinário na cidade. Só que olha o que essa mulher fez, quer ver? E disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Você vê que aquela mulher, os discípulos foram na cidade e não causou nenhum impacto na cidade. A mulher foi e trouxe a cidade. Você vê que ela evangelizou a cidade saiu para ir lá ver Jesus. Entende? A palavra entrou dentro dela. Você vê que ela foi para buscar água, ela largou o cântaro lá. E ela saiu tão impactada que ela entrou na cidade dando o testemunho dela. Venham ver o homem que falou da minha vida.
Venham ver, e certamente ela fez de forma tão impactante, venham ver, que o povo saiu. Ela evangelizou a cidade, coisa que os discípulos não haviam feito. Mas aqui tem um detalhe, os discípulos foram fazer o quê? Só em busca da necessidade. Eles não impactaram nada, porque eles foram só comprar comida. Mas ela já foi com outro propósito. Ela já foi com o propósito de testemunhar. E ela causou um impacto grande. Ela trouxe a cidade. E aí, mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém... Os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida, diga comigo, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Enquanto os discípulos só estavam com a cabeça voltada para comida, ele está dizendo, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Essa é a minha comida, é cumprir com o meu propósito. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita. Eu lhes digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Não é daqui 4 meses não, é agora. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho da mulher. Você vê o quanto uma pessoa, quando a palavra entra, pode causar mais impacto que um discípulo. Os discípulos todos estiveram lá. E você não vê ninguém sendo mudado, impactado. Mas muitos creram nele por causa do seguinte testemunho da mulher. Você vê o quanto um testemunho é importante? Você vê o quanto testemunho de vida, conduta, quando você fala, o quanto é importante, o quanto pode mudar vidas. Essas pessoas creram, foram impactadas pelo testemunho da mulher, salvas pelo testemunho dela. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa de sua palavra, diga comigo, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena, deixa eu dar uma parada aqui. A primeira coisa que eu quero que você aprenda é essa referência que nós lemos. Jesus estava sentado aonde? Num poço. O poço havia sido cavado por quem? Por Jacó. Olha que coisa incrível, nós aprendemos algumas coisas extremamente importantes. Você aprende que aonde você chega, você levanta um altar para o Senhor e cava um poço. Você levanta um altar, e quando eu digo um altar, não estou falando que você vai lá botar seu altar, vou botar uma imagem lá no altar, não é nada disso. Você levanta um altar que é um lugar santo de oração, de consagração, consagrar aquele lugar. Consagrar aquele lugar. E você cava um poço. Quando você cava um poço para as próximas gerações. Muitos vão beber daquele poço. Muitos beberão, as gerações futuras beberão daquele poço. Jesus estava sentado no poço
Porque geralmente o dono do poço se assentava à beira do poço, enquanto as pessoas vinham se servir da água do poço. Então, Jesus estava sentado mostrando que ele era, como ele mesmo diz, maior do que o próprio Jacó. Ele era o dono daquele poço. E quantas gerações até Jesus bebeu daquele poço? Quantas gerações beberam? Isso significa que quando você viu que nós nos tornamos uma fonte, que muitos bebem dessa fonte. Muitos saciam a sua sede dessa fonte. Porque aquele que crê em mim, né? Aquele que crê em mim, como nós lemos ali, também, você vai jorrar da tua vida, do teu interior, não só rios, mas você é uma fonte para a vida eterna. Então, nós precisamos levantar altares e cavar poços para gerações futuras. Levantar altares e cavar poços para as gerações futuras. Está entendendo isso? Sim ou não? Muitos vão beber. Muitos beberão. Os poços que nós vamos cavando hoje, outros vão beber. Outros serão saciados. Outros serão abençoados. E você sabe de uma coisa linda? Você sabe por que aquela mulher estava ali, ao meio-dia? Olha aqui para mim, Deus queria mudar a vida dela. Você vê que não são os erros que as pessoas cometem. Deus, mesmo ela tendo cometido vários erros, essa mulher, a sua carência, tendo feito com que ela passasse por 5 casamentos, 5 maridos, e agora o que ela estava não era dela, mas tinha algo dentro dela que o Senhor enxergou, viu, e o Senhor esperou ela ao meio-dia, porque ela ia buscar água. As mulheres, as donzelas, iam antes do nascer do sol. A grande maioria ia antes do nascer do sol. E quando chegou, se você prestou atenção, que hora que ela foi? Meio-dia. O poço já estava todo mexido, quantos cântaros haviam sido, quantos cântaros de água foram enfiados ali, tirado de água daquele lugar. Ela estava para não cruzar com o resto. Ela estava isolada. E o Senhor queria mudar a vida daquela mulher. E enxergou verdade naquela mulher. E tanto é que ele falou a vida dela, e quando ele fez o teste, falou, vai e fale para o seu marido. Ela foi sincera. E você vê que ela foi para buscar água, e a palavra do Senhor entrou de tamanha forma que não era mais a necessidade dela água. Ela largou o cântaro lá. E você vê que ela já saiu e ela já teve coragem de entrar na cidade e já falar do seu testemunho, já falar de alguém que falou da vida dela. E aquilo impactou uma cidade. Então aquela que certamente era discriminada, ela impactou uma cidade inteira. Olha que obra linda pela sua mudança, por ela deixar a palavra entrar dentro dela, por ela entender que não era daquela água que ela precisava, e sim da água que o Senhor estava oferecendo a ela, que disse que ela nunca mais teria sede. Você vê que ela já largou o canto, já não era mais a necessidade dela. Amém, pessoal? Levante altares e cave poços. Levante altares e cave poços. Poços que as gerações futuras vão beber. Vão saciar. Entende? Levantar altar é consagrar. Tudo, a sua vida é consagrar tudo aquilo que Deus deu a você. Você levanta altares naquele lugar. Agora, cavar poços é onde as pessoas vão beber. Vão saciar a sua sede. E nunca mais voltarão a ter sede. Até porque a gente sabe muito bem o seguinte. Você sabe que a única coisa que nos sacia de verdade é isso. Você compra um carro hoje, dá poucos dias ou meses, esse carro já não te preenche mais. Você compra uma casa, eu já vi gente que em pouco tempo já não estava suportando a casa.
Você faz uma viagem, quando você está fazendo a viagem, tá legal. Não é verdade? Quando já pensa em voltar para a rotina, já está aquela frustração de volta, já aquele pânico. Uma vez eu vi um testemunho de um cara que quando ele desceu no aeroporto de Guarulhos, ele embarcou e foi para outro lugar, porque ele não queria voltar para casa. Olha que situação. Hein? Olha a situação. Ele foi entrando numa angústia, numa tristeza, numa coisa, ele não queria, e na hora que ele chegou no aeroporto, ele falou, não vou para casa. E ele queria ir para outro lugar para esconder. Então, tudo se torna comum. Mas essa água que o Senhor nos dá, essa fonte, você jamais volta a ter sede. Essa sacia, essa preenche. Até porque tem tanta coisa para a gente se aprofundar, né? Existem tantas. Vamos pensar numa coisa aqui? Tem 7 Espíritos do Senhor. Quantos você tem? Tem 9 dons. Quantos você tem? Tem 9 virtudes. Quantas você tem? Você vê o tanto que tem para a gente se encher até transbordar? Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos e, se puder, com a mão no seu coração, com a mão no seu coração. Eu espero que você consiga fazer na sua cabeça um bom resumo da palavra. Um bom resumo. Lembre-se que Deus, a prioridade de Deus não é responder necessidades, e sim propósito. Ele responde oração. É isso que Ele responde. É fé. Não seja aquela pessoa que quer que Deus responda e supra só a necessidade, porque Deus tem algo maior. Deus supriu as necessidades de José, cumprindo com propósito. Deus fez de Davi grande, respondendo a um propósito. Deus fez Daniel, Salomão, homens grandes, respondendo ao propósito. Lembre-se que nós somos a virgem, não a virgem que desfruta do corpo do rei, mas a virgem que aquece, que cuida do corpo do rei. Nós temos uma função especial. Deus não ouve gritos. Não é simplesmente gritos. Nós não podemos quebrar fundamentos e princípios. Porque se quebramos fundamentos e princípios, não há como Deus cumprir com a sua palavra. Lembre-se que você, o grande exemplo da mulher samaritana, quando ela chegou àquele poço, ela tinha sede de água, mas foi dado a ela algo muito superior. Aquela água que ela bebesse daquele poço, daqui a pouquinho ela voltaria a ter sede de novo. Amanhã ela teria que voltar ali para buscar água de novo. Mas a água que o Senhor deu a ela transformou a vida dela, mudou a vida dela.
E nunca mais ela voltou a ter sede. Isso significa que talvez você tenha sede de muitas coisas, mas saiba que tem uma principal, que essa, que é espiritual, essa água que o Senhor te dá, que é o seu espírito, você nunca mais voltará a ter sede. E observe que aquela mulher, que era uma mulher talvez conhecida como uma mulher, para muitos, uma mulher pecaminosa, uma mulher que já tinha passado por 5 maridos, agora estava convivendo com um que não era o dela. Você vê que aquela mulher, ela teve o seu destino completamente alterado. Ela se tornou uma grande influência para a cidade, porque ela deixou aquelas palavras entrar. E ela já entrou na cidade com outro espírito. Ela já entrou com outra visão, já entrou dando o seu testemunho. E aquela cidade foi salva através daquela mulher samaritana. Você pode ser a samaritana. Ela ia beber ao meio-dia, se sujeitando a beber da água suja, para não cruzar com a grande maioria que estava cedo. Mas o Senhor estava ali esperando ela, porque queria mudar aquela história, e sabia do que aquela mulher faria. E aquela mulher causou mais impacto na cidade do que os próprios discípulos. Sabe por quê? Porque os discípulos só foram comprar comida, só em busca de necessidade. Só em busca de necessidade. E não causou impacto algum. E a mulher, ela impactou a cidade. Levante altares e cave poços para as próximas gerações. Que outros possam beber dos poços que você vai cavar. Eu tenho cavado poços que muitos têm bebido. E eu quero deixar poços abertos para que a geração futura beba. Vai ficar poços abertos para que as gerações futuras possam beber. Aquele era conhecido até então como o poço do pai Jacó. E estava ali. Depois de anos. Você é uma fonte. Você é como um poço. Que Deus cumpra com o propósito dele na sua vida. E que você deixe a palavra entrar. Viva de acordo com a palavra que ela vai transformar a tua vida. Ela é viva e eficaz. Viu? Ela vai transformar a tua vida e através de você ela vai transformar a vida de muitos. Ela vai transformar a vida de muitos através da tua vida. Então seja essa samaritana, que não é perfeita, que nunca diz que não cometeu erros na vida, mas que deixou entrar. Seja a jovem virgem, que aquece o corpo do rei, e não quer simplesmente desfrutar dele, mas que cuida dele. Deixa Deus responder e cumprir com o propósito. Ele vai atender o propósito.
Não é simplesmente a necessidade, Ele vai atender o propósito. Deixa fluir esse rio aí. Deixa fluir essa unção sobre a tua vida. Deixa fluir. E diga a Deus: eis-me aqui, Senhor. Diga a Deus: eis-me aqui, Senhor. Diga ao Espírito Santo. E se você não consegue entender tudo perfeitamente, diga ao Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, me revela cada uma das palavras. Me dê a revelação, o entendimento, o discernimento. Me dê, Senhor. Eu quero a revelação da palavra. Eu quero a palavra revelada no meu espírito. Eu não quero receber de forma superficial, que eu não consiga entender. Porque a palavra é viva, gente. A palavra é viva. E ela é eficaz. Ela é transformadora. Ela é transformadora. Levante altares. Consagra a tua casa. Consagra tudo que te pertence. E cava poços. Cava poços. Por que fala cava poços? Porque tem que cavar. Tem que ir fundo. Você vai encontrar água limpa lá na profundidade. Vai jorrar água limpa lá na profundidade. E quanto mais você entra na profundidade, mais você vai encontrar água limpa. Mais pureza. Mais o Espírito Santo vai jorrar sobre a tua vida. Diga ao Espírito Santo que você precisa dele. Diga ao Espírito Santo que você quer comunhão profunda com ele. Diga ao Espírito Santo que você quer intimidade com ele. Diga. Diga. Eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero comunhão profunda com o Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero ser essa samaritana. Eu não quero ser como o discípulo, o jovem imaturo, o discípulo de profeta que traz a morte para a panela. Mas eu quero ser como o homem de Deus, que tira a morte da panela. O homem de Deus, que traz a solução. Eu quero ser como a jovem virgem que aquece o corpo do rei, que cuida dele. Eu quero estar no propósito, Senhor. Eu quero estar no propósito, Senhor. E Ele vai te usar para coisas gloriosas. Com certeza aquela mulher não imaginava que Deus usaria ela de uma forma tão extraordinária. Como talvez você não imagine que Deus possa te usar de forma tão extraordinária, tão poderosa, como Ele vai usar. E Ele vai. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Dê revelação, dê entendimento, dê esclarecimento, dê discernimento, Espírito Santo. Enche a cada um, Espírito Santo. Enche com a tua presença, enche com a tua unção. E faça dela uma fonte. Faça dela um rio. Faça, Espírito Santo. E que muitos possam beber do poço que ela está cavando. Que muitas outras pessoas possam beber desse poço. Que as gerações futuras possam beber, Senhor. Ah, como nós precisamos do Senhor, meu Pai. Tudo que nós bebemos, nós voltamos a ter sede. Mas a única coisa que nos sacia verdadeiramente
É o Senhor, é a tua presença, Espírito Santo. Venha ao encontro de cada um. Aleluia. Abraça, Espírito Santo. Abraça cada homem, cada mulher que aqui está. Abraça, Espírito Santo. Abraça, Espírito Santo. Abraça. Abraça. Que a presença de Deus tome a tua vida. Que a presença do Espírito Santo possa te inundar. Aleluia.